Sou Maria, semeando paz, amor, alegria e alguns conhecimentos espirituais. Estamos falando a respeito das parábolas da última parábola de Jesus. Como muitas, essa era uma das mais bonitas, que falava da bodas, né? E porque o perispírito, explicando aí, é quando ele atinge o auge da evolução, o ser atinge o auge da sua evolução, então não há mais necessidade dele reencarnar. Ele pode reencarnar sim, em missão, em tarefas, mas não como retificações, provas, expiações. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, nós estamos numa escoimação, uma mudança que o planeta está passando para o mundo de provas, para o mundo de regeneração. Ainda deveremos bastante reencarnações. Porque ninguém evolui assim de uma hora para outra. A gente vai se refazendo aos poucos. E outros estacionam. Tem mais essa. Agora, depois que nós passarmos para o mundo de regeneração, né, que virá a sexta raça, aí demorará bastante, posso dizer que milhões de anos, até chegarmos a uma outra escoimação, onde os corpos serão semiastrais. Então, vocês vejam aí que já vai deixando, nas reencarnações a gente vai deixando de haver necessidade do perispírito. E as pessoas então vão se alçando, se levando para o mundo dos felizes, que é depois do mundo de regeneração. O perispírito, embora seja um organismo de impossível comprovação pelos sentidos físicos comuns, também possui órgãos e sistemas adequados à produção, à manifestação de todos os fenômenos algo similares à vida física. Isso, gente, assustou muito, até mesmo os espíritos que estão acostumados a ler. Eles achavam que o espírito era uma centelhinha, uma aparição, uma assombração, mas na época de Kardec ele não pôde falar mais de uma maneira sucinta. Ele apenas falou por cima e depois deixou ao cargo que ele sabia muito bem que mais para frente viria novos conhecimentos e nós já estaríamos à altura e conhecemos como estamos à altura. Todos nós já estamos o suficiente para entender tudo isso, viu, gente? Então, ele aqui diz que ele possui órgão, ele é a matriz do nosso corpo. Ele que dá a nossa aparência, do jeito que nós somos, com seus devidos órgãos. Todos eles a contentam. Mas, quando nós desencarnamos, é lógico que esses órgãos não vão ter a mesma função de quando nós estávamos encarnados, né? Aí já é outro entendimento que depois vai ser falado, né? Do autor, do seu Robson Pinheiro. Ele explica muito bem sobre as funções desses órgãos e nós devemos saber, porque a vida continua do lado de lá, mas não de uma maneira orgânica como aqui. Esse que é o negócio que nós devemos entender. A aparência nossa vai ser a mesma, até a gente ter uma próxima encarnação. Vai ser igualzinho. Por isso que quando a gente desencarna, que passa para o lado de lá, muitos de nós se assustam. E fala, imagine, eu estou do mesmo jeito, com até mesmo a mesma roupa, porque
não é que ele desencarnou com a roupa, a parte mental, a parte do espírito é que dá aquela ordem, então aparece um tipo determinada. Uns usam do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E se ele não quiser ficar com essa aparência da última encarnação, ele pode escolher. E né, vocês veem por aí muitos que estão a serviço com a roupagem de padre, de freiras, de caboclos, de pretos velhos, né? De orientais, criancinhas, em função do serviço deles, da ajuda que eles dão, não só na parte de lado espiritual, como para nós aqui. E ele é a matriz fundamental, o modelo que materializa o corpo físico do homem, nas suas múltiplas encarnações. Então, ele materializa esses nossos órgãos todos. Embora o homem apresente cor, estatura, temperamento, que define um certo conjunto familiar, na sua intimidade espiritual permanece a sua individualidade, forjada através de milênios e milênios, a qual sempre há de impor algo de sua estrutura no tempo e no espaço. Então, portanto, vocês veem quantas vezes a gente já veio e voltou. E assim ainda acontecerá muitas vezes, a gente sabe. Após a morte do corpo físico, e sob qualquer hipótese, o perispírito sempre retorna na sua estatura de adulto e autêntica vivência espiritual no além-túmulo. As próprias crianças desencarnadas continuam a crescer, ou melhor, despertam e desenleiam, pouco a pouco, a forma reduzida com que desencarnou na Terra. Os espíritos mais capacitados, mentalmente e espiritualmente, podem exercer sua vontade e se libertarem mais cedo da sua limitação infantil após a morte do corpo. Quanto às almas menos evoluídas, só lhe resta aguardar o comum, que no espaço rege o fenômeno infantil da metamorfose de criança para a figura de adulto. A fim do espírito encarnar-se novamente no mundo físico, ele precisa submeter-se ao processo inverso. Então, ele vai reduzir a forma espiritual, perispiritual, adulta, até alcançar a configuração exata de um feto perispiritual. E então, ele é encaixado no útero perispiritual da sua mamãe, no qual o molde aí reduzido é ajustado e principia a prover-se das energias etéreo-físicas herdadas da nova família disciplinada pela lei da genética humana. Decorridos 9 meses ou 7 meses de nascimento prematuro, o feto mostra-se completamente preenchido no útero físico, ou seja, materializado, e apercebido pelos sentidos humanos. E ao nascer, a criança é mais propriamente o perispírito materializado ao caminho de se desenlear. Então, nós estamos falando sobre o nascimento do ser aqui na Terra. E
vou falar alguma coisa a esse respeito, passo a passo, porque assim nós entenderemos melhor como ocorre, porque não é um estalar de dedo, nem de repente, nem por acaso. Tudo é preparado no plano astral. Tem um local, né, nas zonas, e onde as pessoas que vão reencarnar se reúnem. Os inimigos, aqueles que são parentes, aqueles que têm alguma coisa para acabar, retificar. E ali demora bastante tempo. Às vezes leva século para ele organizar essa vida. E depois voltar a reencarnar. Então vocês veem bem que não é fácil e nem de uma hora para outra. A não ser, às vezes ele reencarna logo depois, mas aí ele já está sabendo que ele tinha que terminar ou apresentar alguma coisa para continuar. Então vejamos. O desencarne. Desculpa, gente. Estou pensando ainda naquela parte da nossa morte. Então, depois do desencarne, passa para a parte espiritual, aonde são preparados. Ou não. Há seres que ficam bastante tempo. Há aqueles que não querem reencarnar logo. Existe o livre-arbítrio. Muitos ficam no plano astral inferior, teimando, revoltados, porque não querem vir, porque ele sabe que ele vai passar por coisas que ele tem que retificar aquelas coisas erradas que ele fez. Então eles ficam lá no plano astral, né? Às vezes até milênios, se vocês querem saber. Então, o nascimento do ser espiritual, o encarne. A primeira coisa é a aceitação e a anuência dos pais do futuro filho. Segundo, processo de emanação e imantação através das linhas de forças dos pais e do filho. Ligação de força mento-astral. Primeiro impacto do corpo astral do futuro reencarnante. Transformação do corpo astral e a ligação do filho com a mãe. Ligados por laços sutilíssimos, gente. Inicia-se, então, a metamorfose no ser reencarnando. Então, a gente passa por uma câmara ligeiramente com queda de temperatura e é feita a condensação do corpo astral, miniaturização, passa de embrião para feto. Após fecundação, o óvulo recebe espermatozoide, passa para o zigoto. Zigoto prepara-se para a nidação. O ser espiritual já está com o corpo espiritual reencarnante. O zigoto tem 46 cromossomas cada. E dão formação e coloração da pele, tipo físico e assim por diante. Vocês estão vendo que o quanto que passa o ser, né? Quanto que ele passa para parecer uma linda criança depois. O zigoto aprofunda-se no tubo neural e começa a presidir a antogênese até a fase do pré-parto. O sexo do futuro ser é determinado pelo homem porque tem no seu cromossoma XY e nos óvulos da mulher somente o X. No nascimento, ganha-se energia. Ela pode ser condensada da matéria mais sutil e mais densa. Na morte, faz-se o desprendimento dessa energia. A matéria densa se rarefica, libertando energias que incorporam na matéria menos densa do corpo astral. E aí a gente explica como se faz. Eu me expliquei de uma maneira porque meio rápida, porque existem muitas outras coisas a ser vista. Então a gente deu apenas um parecer do que acontece, que
não é só ter a relação sexual, pronto. Passa por vários processos e as mamães devem se cuidar para manter. E na hora do que estiver formando o corpo, é lógico que os técnicos espirituais, muitos vêm ajudar nesse processo, porque além dele receber a parte da genética, ele vai ser processado nele conforme for um ser que deve, né, devedor, que ele precisa nascer com problemas físicos, então esses técnicos vêm ajudá-lo. E aí espera-se 9 meses para que essa criança nasça, ou 7, que às vezes nasce antes, né? E então ele nascerá com aquilo que ele veio fazer nesse mundo, né? Principalmente se ele for um espírito que deverá passar por provas. E até então, minha gente, a próxima aula, e fiquem com nosso Pai. Assim seja.